Oi pessoal, Luísa Camilo falando, e hoje eu vou continuar a nossa série sobre os arcanos maiores. Para quem já vem acompanhando, vamos continuar aqui do Hierofante. Para quem tá entrando pela primeira vez, a gente usa isso aqui como base, que é um livro com cartas destacáveis, pra gente ir pintando os arcanos conforme o nosso gosto, a nossa necessidade, né? Enfim. E aí tem a resenha desse livro tarô. Vou colocar nos cards aqui em algum lugar, vou colocar na descrição também. Não precisa ter você isso daqui, né? É só algo que eu tô usando como desculpa pra ir falando com vocês. Porque aí eu digo que eu vou pintar enquanto eu converso, mas na verdade eu só converso e vou enrolando e aí pinto depois, porque eu tenho vergonha, não quero aparecer ainda, não quero ser gravada explicando, não tô pronta pra isso ainda, sou muito tímida. Mas quem sabe em algum momento eu não consiga, né? Mas vamos dar sequência assim. Assim eu vou fazendo só gesticulando e mostrando as cartas pra vocês, que tem funcionado, tá bom? Então, passamos pelo louco, pelo mago, pela sacerdotisa, ou papisa, ou alta sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, e agora a gente dá continuidade com o Hierofante, tá bom? Vamos pintar essa carta aqui, mas antes eu vou apontar algumas coisas, né, interessantes sobre ele. Então, assim, quem lembra do imperador, é interessante ter uma relação com as cartas que vieram anteriormente, porque isso te insere na história, te dá uma noção de continuidade e ajuda a assimilar os significados de cada carta, porque você vai montando uma historinha na sua cabeça. Então fica mais fácil mesmo, né? Deixa eu trazer o meu papelzinho aqui pra perto de mim, que eu tenho um mini roteiro, onde eu só coloco alguns pontos para eu não viajar demais e começar a sair do assunto. Porque eu não vou me aprofundar nos detalhes, vou falar das coisas mais básicas aqui, e os detalhes ficam para um outro vídeo em algum outro momento, né? Também para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Então, assim, para contextualizar, a gente tem o nosso imperador, que era a energia restritiva, que colocava ordem na casa dos arcanos anteriores, né? Então, se você quiser ver o vídeo do imperador para entender melhor, vou pôr aqui a playlist completa nos cards e na descrição, a playlist completa dessa historinha aqui, tá bom? Porque é legal pegar esses vínculos, né, de uma carta com a outra. Enfim, agora chega o Hierofante, tá? Ou vocês vão ver também como Papa. Na verdade, é uma figura religiosa, né? Então, você vai ver assim, o tarô, ele é do século... Ele começou no século XIII na Europa. Então, você vai ver uma referência muito forte mesmo do cristianismo nas cartas. Então, o Papa... aqui o Hierofante, o Papa, ele é totalmente a representação da igreja, né? Do poder máximo da igreja. Então, você vai acabar entendendo aqui como significado características desse sacerdote da igreja católica, né? Vai ser o arquétipo dessa carta também, né? Que é do sacerdote, que é do papa, da figura religiosa, enfim. E esse papa se difere do imperador, porque ele vai começar a sistematizar as coisas. Então, o imperador, ele entrou exercendo muito controle e entrou querendo organizar e reconstruir as coisas. Então, o papa, na verdade, ele chega como a sistematização, a metodologia, né, para que essa organização aconteça. Aí ele também vai começar a se referir à organização social, porque quem lembra das aulas de história vai lembrar que a igreja teve um papel fundamental nessa parte de implementar
códigos de ética, né, modelos de conduta, do que é aceitável, o que não é aceitável, né? Então, os sacerdotes, os bispos, aí os jesuítas, na época aqui no Brasil colonial, né? Então, assim, eles chegavam e começavam a criar regras e métodos e sistemas, manuais, passo a passo, né? De como se comportar e de como fazer as coisas, não só como contato com o divino. Tem a parte da adoração a Deus, mas aqui é muito mais como uma forma de organizar a convivência social e doutrinar as pessoas, né? Tanto que o Papa, ele pode ter uma tendência manipuladora também, tá? Então, aquela pessoa que tem mais conhecimento que as outras, um conhecimento literal, assim, literário, né, eu quis dizer, um conhecimento de quem realmente estudou e conhece e tem muitas informações e tá pronto para passar esse conhecimento e doutrinar as pessoas, né, como forma de controle. Então, quando você vê um hierofante na jogada, você pode sim acabar relacionando isso à personalidade de alguém que você pode estar se referindo aqui. Então, pode ser um cara controlador também, como imperador, controlador, mas aqui num sentido diferente. Ele é um controlador para manter a ordem, né? Ou um controlador para obter benefícios para o seu ego, né? Como a gente vê várias figuras da igreja que fazem isso, né? Ter os fiéis em cima, aquele monte de gente quase te adorando como um deus, né? Quando o Papa vai visitar um país, vocês podem ver a comoção que é, né? E a bagunça que fica o país para receber essa pessoa, né, esse cara, receber muito bem e instalar muito bem ele, né, essa pessoa. É que assim, gente, desculpa, eu falando de igreja, eu tenho minhas ressalvas com igreja, né? Então, eu não tenho todo esse respeito pela figura religiosa que algumas pessoas têm. Então, para mim fica um pouco difícil falar dele assim, usando termos muito como se ele fosse algo muito magnífico, né? Mas assim, esse é o meu jeito, né? O meu jeito de ver. Então, enfim, todo mundo praticamente se comove quando tem uma figura religiosa de alto escalão envolvida, né? Não é meu caso, mas enfim, é o que a gente tá falando aqui. Querendo ou não, o tarô tá baseado no cristianismo, assim, de forma muito, muito, muito determinante. Então, não tem como fugir, infelizmente. Porém, vamos continuar aqui, que vai ter a tendência à manipulação, que a gente sabe muito bem que os sacerdotes têm essa tendência, né? Não precisamos nem pensar no cristianismo, vamos pensar no Egito Antigo, né? Os faraós sempre tinham ao seu lado algum sacerdote, que era o conselheiro, que era o representante da religião deles, né? Não era a religião como a gente conhece aqui no Ocidente, hoje em dia, né, e tudo mais. Mas era a religião deles, eles eram politeístas e eles tinham lá os sistemas deles, né? Então o sacerdote conhecia tudo isso e ele simplesmente tinha um domínio muito grande sobre o faraó. Por quê? Porque ele conhecia as informações, ele conhecia as histórias, ele conhecia os gostos dos deuses, ele sabia sobre magia, sobre ocultismo. Então esse conhecimento todo tornava ele um bom conselheiro também e fazia com que os faraós na época, né, cada um tinha o seu, em determinada época, né, das dinastias e tudo mais, quisessem ter essa figura ao lado deles, né? Porque é uma figura mais inteligente do que eles e que, querendo ou não, tinha um controle sobre eles sim. Eles conseguiam manipular as informações e as ideias da forma que eles queriam para fazer o faraó, por exemplo, comandar
a região dele como o sacerdote quisesse. Então era muito comum isso acontecer. Também tinham sacerdotes na Roma Antiga e por aí vai, né? Na Grécia. Então essa figura do sacerdote, ela é bem manipuladora também. Mas assim, é o cara que tem conhecimento e por ter conhecimento ele opta às vezes por ser manipulador, porque ele tem inteligência e capacidade para isso, de tirar o que ele quer dos outros. Mas ele pode simplesmente não usar. É que a gente sabe que isso é uma tendência humana muito forte, né? Quem tem, assim, um intelecto mais desenvolvido, raramente não se aproveita disso, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos comentar umas cartas. Então, ó, vocês podem ver, alguns tarôs mais tradicionais colocam como uma figura da igreja, do catolicismo mesmo, né? Então, assim, você vê que é o Papa. E ele tem, normalmente, os fiéis aos seus pés como figuras que ele tá pronto para ensinar, pronto para doutrinar e que estão prontas para receber todo esse conhecimento. Você vê elas com esse coquinho da cabeça aqui, todo raspadinho, é para dar essa noção de que eles estão com a mente aberta para receber tudo que esse Papa tem para passar, né? Aqui não é uma figura da igreja, mas é uma figura aparentemente de uma pessoa de idade, que aparentemente é uma pessoa madura, uma pessoa estudada. Você pode ver ao fundo os livros, né? Como se ele tivesse realmente ao longo da sua vida acumulado conhecimento. E aí ele é uma figura sábia. E ele tem o seu livro aberto. Isso quer dizer que ele está pronto para dividir esse conhecimento. E aqui, no caso, ele tem os gatinhos no lugar dos fiéis, prontos para ouvir o que ele tem para transmitir, tá bom? Aí eu pego, às vezes, eu não sei nem por que eu pego esse tarô nos meus exemplos. Ele é tão minimalista, mas é que eu gosto tanto dele. Você vê, é a figura da igreja, né? Até um tarô minimalista vai acabar se apegando ao símbolo mais típico, né? Então, é o gato aqui com a sua coroa, né? Com aquele bastão, não sei o nome disso, né? Que geralmente as figuras da igreja têm por perto, ou seguram, né? E dois gatinhos aqui prontos para ouvir o que ele tem a dizer. Então, é minimalista, mas dá para entender, não dá? Enfim, aqui também, esse tarô é um tarô de demônios muito diferentes, né? Então, é como também se fosse uma figura da igreja, só que no mundo, na realidade deles, né? Desses demônios. Então, temos os súditos aqui também, e se banhando, né? Talvez no conhecimento. No caso, acho que eles estão se banhando nas lágrimas, mas dá para ter uma ideia também deles se banhando no conhecimento que está sendo transmitido. Aqui não parece como alguém da igreja, mas dá para ver que parece um ancião, né? Um mago, alguma coisa assim também, que tá à frente de uma porta e você percebe que existe um caminho atrás dele. E aqui nos contornos você pode ver que parece ter uma montanha. Montanha eu já comentei aqui que tem uma relação com o divino, né? Em algumas histórias bíblicas, Deus está acima das montanhas. Então, é como se fosse o caminho para a divindade, que é o caminho que o hierofante conhece, sabe trilhar e pode levar pessoas junto com ele, pessoas dispostas a trilhar esse caminho também, entendeu? Temos aqui também esse tarô do Cirque du Tarot, que aborda as cartas de uma forma bem diferentona, né? E nada tradicional. A gente tem aqui o hierofante representado por uma mulher com um headset e com acesso a um tablet, provavelmente com a pauta de todo o espetáculo que eles vão apresentar essa noite, né? Que é um circo, né? A história. E ela provavelmente é a pessoa
que transmite a informação para todo mundo do que deve ser feito, em qual momento, como. Ela orienta todo mundo, ela diz quem entra, quem sai, ela disse o tempo do espetáculo de cada grupo, de cada etapa do show já acabou. Ela orienta todo mundo. Então, essa noção de orientar, né? Aqui a gente tem um hierofante como eu nunca vi antes. Nunca, assim, esse tarô, ele é um tarô muito legal. É o Light Seers Tarô. Ele tem uma visão muito leve do hierofante. Normalmente o hierofante tem essa imagem mais rigorosa, né, mais fria. E esse hierofante, ele tá muito alegre e muito acessível, aparentemente também. Ele tá muito feliz. Então, assim, ele tá sentado aos pés de uma escada que leva pra iluminação. Ou seja, ele conhece esse caminho e ele tá no começo desse caminho, pronto para levar com ele quem estiver pronto para ir com ele, entendeu? E ele muito bem-humorado, nunca vi um hierofante bem-humorado. Esse hierofante é muito legal. E mostrei algumas coisas, tem a do tarô que a gente tá pintando, mas aqui normal, ele se assemelha muito com o Rider-Waite, né? Ah, não, desculpa, gente, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é o Imperador que eu deixei de lado, aqui. E esse hierofante, que tem muito a ver com o hierofante do Rider-Waite, né? Vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa. E vou pintar, vou começar a pintar. Vou usar bastante do vermelho também. Normalmente tem o vermelho porque é uma cor de força, né? Uma cor de pessoas em posições de superioridade, em posições de honra, né? Então tem tudo a ver com o hierofante também. A gente falou sobre isso no Imperador. E aí, gente, cadê o vermelho desse lápis? Pela ponta eu não consigo ver. Ah, acho que é esse aqui. Tá. Aí, que mais? Então, assim, ele impõe os códigos de ética, os modelos de conduta típicos da igreja, o que é certo e o que é errado. É a pessoa que vomita a regra, né? Então, se sair numa leitura, você pode e determinar, assim, a posição de alguma pessoa na leitura, você vai determinar como alguém que pode ser aquelas que vomitam regras, né? E que querem ter um certo controle da situação, ou pode ser a representação de um mentor. Por exemplo, se você frequenta algum centro, alguma igreja, algum culto, pode se referir ao mentor desse local que você frequenta, né? O hierofante, às vezes, indica a necessidade de você procurar por alguém que tenha mais conhecimento sobre a causa, né? Que você procure ajuda de pessoas mais experientes, pessoas com mais vivência, com mais inteligência. Aí você tem que reconhecer, às vezes, quem tem mais inteligência do que você, para você ter essa humildade e ir atrás dessa pessoa, né? E geralmente é essa parte de mentoria, né? Então, também pode querer dizer, se cai na sua vida espiritual. Às vezes é interessante você retomar algum grupo espiritual que você seguia e parou, ou encontrar um novo, né? Quando a gente fala em espiritualidade, sai o hierofante, dá essa noção de buscar conhecimento com o auxílio de um mentor ou de um grupo de pessoas que seguem uma certa cartilha, entendeu? É diferente do hierofante, é diferente do eremita, que busca esse conhecimento, mas de forma solitária. A gente ainda vai chegar nele, né? Então, normalmente pode dizer isso também, uma retomada da sua vida religiosa, da sua fé, e a busca por conhecimento através de grupos, de sistemas, de mentoria e coisa do tipo, né? Que mais? Deixa eu pensar alguma coisa. Buscar pela espiritualidade, já falei. Deixa eu ver meu roteirinho aqui.
Moral, leis divinas, manipulação, falei tudo que eu coloquei na minha pauta. Tem mais coisas sobre o Hierofante, tem, assim, as pessoas podem analisar cada item de uma carta, assim, cada símbolo, né, e encontrar vários significados nisso também. No final eu tô colocando aqui a figura numa posição assim de poder, onde as pessoas se submetem a ela. Existem os pilares, né? Normalmente existem pilares também. E onde tem pilares, a gente pensa em solidez, né? Então, é uma pessoa muito... Quando você vai atribuir essa característica, né? Solidez a uma pessoa, eu esqueci o nome dessa palavra, mas é assim, é uma pessoa muito firme, uma pessoa muito confiável nesse sentido de passar o conhecimento e de ter confiança para passar essa informação, né? Ela é a base, ela pode ser a sua base para esse contato com o divino, ou a sua base moral também, tá bom? Então, vai ter gente que vai fazer relações numerológicas por causa do número da carta, vai ter gente que vai relacionar com a cabala, e tem gente que relaciona com planetas e signos, mas eu vou finalizar por aqui, porque o vídeo já tá longo e já deu para dar uma noção, né? Então é isso, gente, eu vou pintar a carta, vou mostrar aqui ou aqui no outro canto, vou escolher, vou mostrar a carta para vocês. E semana que vem a gente continua com a próxima carta, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever. Eu tenho um outro canal que eu abri agora, vou colocar aqui nos cards também, se vocês tiverem interesse em leituras de tarô, porque eu parei de misturar a leitura de tarô com esse canal do Mais ou Menos Zen. Isso dá uma confusão no algoritmo, e o YouTube não distribui direito nenhum vídeo meu, porque ele não entende qual é o tema do meu canal, já que eu boto tanta coisa relacionada a tanta coisa, né? Então, eu vou só pra tentar dar uma separada. Então, se você gosta de leitura, me segue no outro canal também, tá bom? Gente, muito obrigada. Até a próxima carta. Tchau!